Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, agradecer a todo mundo que está aqui. E eu vou contar um pouquinho como é que foi a ideia dessa jornada. Em junho desse ano, eu recebi telefonema e mensagem de pessoas diversas, assim, perguntando sobre a minha opinião sobre a graduação em psicanálise, né? E eu fiquei muito preocupada com isso. E aí eu entrei em contato com a nossa coordenadora, que é a Priscila, né, no momento, e a gente pensou em fazer uma jornada, e o primeiro nome que veio para mim e para ela foi o nome da Lia Silveira, e aí a gente convidou, e a Lia, muito gentil, aceitou, apesar de ter um ano muito corrido para todo mundo, especialmente para ela, cheio de trabalho, e mesmo assim ela topou, e a gente ficou muito feliz. Muito obrigada, Lia, por isso, a gente agradece bastante. Então, é essa a história da jornada. Quero agradecer a Priscila, que é a nossa coordenadora, que topou essa, e agradecer os presentes, e agradecer também quem vai apresentar trabalho, e agradecer muito a Lia. Então é isso, gente. Vamos lá, Lia Silveira. Bom dia, gente. Bom, ontem eu já comentei um pouco como foi o périplo para chegar aqui, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, quando a Tatiana falou comigo, eu disse, não quero saber quando vai ser, como eu vou chegar aí, mas eu só sei que eu vou. Eu estava muito feliz de vir encontrar vocês aqui, né? Então, agradeço muito o convite feito através da Tatiana, e também a Priscila, e também a todo o fórum. E ainda mais para discutir esse tema, né? Porque é uma questão que tem preocupado bastante a gente. Eu estou no momento como representante da EPFCL Brasil, no que a gente chama o Movimento da Articulação das Entidades Psicanalíticas no Brasil, que é um movimento que existe há mais de 20 anos, com o objetivo de se posicionar contra a regulamentação da psicanálise no Brasil, né? E aí a gente vai ver como esses cursos, a proposta desses cursos é mais uma tentativa de driblar algo que esse movimento tenta evitar há muitos anos, né? Vou começar, então, dizendo por aí, né, que esse movimento se depara ao longo desses anos com muitas tentativas de regulamentar a psicanálise pela via legislativa, né? Então, vira e mexe, a gente tem que se posicionar contra projetos de regulamentação que são apresentados no Congresso e no Senado. E, ao longo desses 20 anos, vários já foram derrubados, mas o que acontece agora, nesse momento específico, tem a ver com essa outra tentativa que vai pela via da criação desses cursos e que, no final das contas, vai com certeza, se mantiver, abrir margem para a regulamentação, porque a perspectiva quando se cria um curso, né, nesse tipo de proposta, é da criação de um conselho para regulamentar o exercício dessas pessoas que se formam, né? Então, abre uma via aí por um caminho diferente para a tentativa de regulamentação. Então, é algo que a gente vem discutindo muito desde o ano passado, nesse movimento. Tivemos uma mesa também em Brasília, no encontro da EPFCL Brasil, para tratar dessa questão. Então, fiquei bem animada de vir conversar com vocês, né? E, como eu coloquei ontem, da nossa responsabilidade em relação à sobrevivência da psicanálise, né? Então, esse tipo de iniciativa que pode parecer propagar o nome da psicanálise, pelo contrário, né? Serve a desativar o que ela tem de potencial, né? Bom, então, muito obrigada, Tati, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou ler, então. Então, vivemos um momento político delicado em que as verdades estabelecidas no iluminismo são contestadas em favor de uma obscuridade que se orgulha da ignorância, né? Além de ser um elogio à inépcia, esse discurso negacionista também tem um modus operandi muito específico, né? Que pode muito bem ser condensado com uma expressão que ficou famosa alguns anos atrás: passar a boiada. Passar a boiada é aproveitar um momento de instabilidade democrática para fazer passar rapidamente tudo aquilo que não seria aceito caso fosse discutido abertamente na sociedade. Essa expressão surgiu numa reunião ministerial sobre a questão ambiental, né? Não sei se vocês lembram disso, que era a oportunidade de aproveitar esse momento para passar a boiada, mas a criação desses cursos de graduação foi a boiada que passou no que diz respeito a gente durante esse período, porque foi como conseguiram driblar
né, todo esse esforço que vem sendo feito nesses últimos 20 anos de impedir essa regulamentação, eles se aproveitam de um momento de instabilidade democrática e implementam esses cursos à revelia da sociedade, né? Não houve discussão nenhuma sobre isso. Podemos dizer, não, foi assim que surgiu no Brasil essa aberração dos chamados cursos de graduação em psicanálise, coisa que até onde conseguimos pesquisar não existe em nenhum outro lugar do mundo. Estava comentando com as meninas que nós encontramos uma faculdade chamada Sigmund Freud na Áustria, né, mas que é uma faculdade de psicologia. A gente até, quando viu o nome de Freud no título dessa universidade, na verdade, a gente achou que poderia ser alguma coisa do tipo, mas não, é um curso de graduação em psicologia. Então, curso de graduação em psicanálise, até onde nós conseguimos pesquisar, não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Podemos dizer que esses cursos, então, eles são fruto do casamento desse momento de instabilidade democrática que o Brasil vive, com um contexto em que esse significante psicanálise goza de um certo prestígio que foi percebido pelo capital como uma oportunidade de fazer dinheiro, né? É, depois, na conversa, a gente pode debater um pouco mais isso, mas até onde a gente conseguiu se informar com o MEC atual, que já recebeu esses cursos implementados desde o governo passado, legalmente não há nada que possa ser feito para impedir que eles se efetivem. Bom, são tempos também em que é preciso, muitas vezes, argumentar o óbvio. Temos precisado dizer, por exemplo, que a Terra é redonda, que as vacinas salvam vidas, coisas desse tipo, né? O que se passa, então, quando temos que explicar sutilezas, verdades somente demonstradas a partir de um delicado refinamento lógico, né? Se é difícil a gente conseguir explicar por que é importante tomar uma vacina, né? Como é que a gente vai conseguir explicar, fazer chegar, que é essa a nossa preocupação, pregar para convertido não é uma coisa que não adianta, né? Mas como é que a gente faz com que esse discurso possa alcançar as pessoas que estão cogitando aceitar isso como uma coisa que pode ser naturalizada, né? É, não é tarefa fácil e com certeza não vai chegar a muitos ouvidos. Mas desde Freud sabemos que a psicanálise não é um discurso que entra facilmente pela porta da frente. Ela sobrevive por entre as frestas que se abrem, né? Então é uma conversa para a gente tentar pensar junto como é que a gente pode ir furando, né? Isso para que a psicanálise possa atravessar ele. Precisamos tentar, né? E por isso, algumas dessas delicadezas a que me referi merecem ser desdobradas. Por que a psicanálise não pode ser um curso de graduação? Uma pessoa no Instagram do Fórum Fortaleza, quando a gente divulgou, criamos recentemente um Instagram do Movimento Articulação, @Movimento Articulação, acho que é assim o Instagram. Sugiro que vocês todos sigam e compartilhem essas postagens que estão lá. O movimento relutou durante muito tempo em ter uma página que o representasse, porque há um cuidado também de não se tornar uma entidade representativa da psicanálise, né? Assim, como se fosse uma instituição de psicanalistas. O movimento junta pessoas, para vocês terem ideia, tem desde o representante da IPA até o representante das escolas de psicanálise lacaniana, pessoas que pensam a formação do analista de maneira muito diferente, mas todos reunidos, né, em torno dessa questão da não regulamentação. Mas a gente chegou ao ponto de pensar isso, que no momento onde o principal veículo de comunicação é a internet, não tem como não ter um lugar onde essa orientação seja defendida, né? Sim, mas eu estava falando porque uma pessoa entrou lá na postagem que a gente fez e perguntou assim, eu queria entender genuinamente por que que não pode, qual é o problema mesmo de ter uma graduação em psicanálise, né? Então, acho que é uma questão que a gente precisa se esforçar por tentar transmitir, né, o porquê. É, E na esteira dessa pergunta, né, por que que a psicanálise não pode ser um curso de graduação, vem várias outras que se desdobram. Quem deve exercer a psicanálise? Por que ela não pode ser regulamentada? Em que bases pode-se pensar a questão da formação do analista? Que eu acho que é o que vocês propuseram com essa jornada, pelo que eu vi, os trabalhos todos discutem essas questões, né? Mas comecemos, então, pela questão da graduação. A palavra graduação vem do latim gradus, que significa passo, deslocamento numa série, um ponto numa escala.
E está relacionado com o verbo grade, do latim, caminhar, dar um passo, ir adiante. Por exemplo, daí que vem o nome agradiva, de Jensen, né? Que é analisada por Freud, que significa aquela que caminha. Né? Há modos diferentes de se caminhar. Na universidade, o grados, né? Onde nós chamamos de graduado, é aquele que dá o seu passo, que sai da condição de aluno, né? Que é a criança sem instrução, para aquele que agora detém o conhecimento. É isso que significa, na universidade, dizer que alguém foi graduado, né? A universidade, embora seja um conceito que remonte à Idade Média, no modelo que a conhecemos atualmente, se assenta na racionalidade científica moderna, que se constitui a partir do momento histórico que Foucault chama na hermenêutica do sujeito de momento cartesiano. Né? Esse momento cartesiano, ele afirma que a possibilidade de aceder ao conhecimento se dá através da aplicação do método cartesiano. Descartes abre espaço para uma nova configuração das relações entre sujeito e verdade, onde a possibilidade do acesso a essa verdade depende, doravante, do próprio homem e não dos dogmas divinos. Então, foi um passo muito importante, né? Onde antes a verdade era acessada somente pela revelação divina, com esse momento cartesiano, o homem pode acessar o conhecimento a partir da aplicação de um método. Então, é desse ponto que caminha a ciência moderna, né? Que se estabelece a ciência moderna, em que, ao mesmo tempo em que ela cria condições para o surgimento desse sujeito do conhecimento, antes o único sujeito, vamos dizer assim, seria Deus, né? Que tem todas essas verdades que são reveladas. A partir do momento cartesiano, se estabelece a ideia do sujeito do conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo que a ciência moderna cria essas condições do sujeito do conhecimento, ela elimina as relações desse sujeito com a verdade. Então, esse sujeito precisa ser retirado. Todos nós, na experiência com a universidade, experimentamos isso, né? Deixe de fora a sua angústia, né? Quem nunca ouviu isso, né? Não misture as suas questões com o paciente que você vai atender lá no seu campo de estágio, como se houvesse um método que proporcionasse isso, né? A partir daí, nada do ser do sujeito, né, participa dessa produção do conhecimento. Ninguém pergunta para um graduando, né, sobre quais são os valores morais dele, né, sobre como ele se posiciona em determinada questão. As suas posições subjetivas, elas não são questionadas, desde que você siga a grade curricular, as provas, né, tem aquele currículo mínimo necessário, seja você quem for, você vai se graduar, né? É nesse contexto que é dado o grados, o passo, então, dentro da universidade. Freud chegou a se perguntar: deve-se ensinar a psicanálise nas universidades? Né? É o título de um texto dele de 1918, em que ele afirma categoricamente que o psicanalista pode prescindir da universidade, sem prejuízo para a sua formação, pois o que ele necessita teoricamente pode ser obtido na literatura especializada e aprofundado nas reuniões científicas das sociedades psicanalíticas, assim como na troca de ideia com os membros mais experientes. Fecha aspas, essa é uma citação do Freud. Essa literatura especializada, as reuniões com as sociedades psicanalíticas, a, a troca com membros mais experientes é o que a gente faz em torno do estudo teórico nas sociedades psicanalíticas, nas supervisões, né? Mas Freud ressalta que há ganhos para a universidade no fato de se sustentar a presença do discurso analítico no espaço universitário, tanto como forma de colaborar com os outros ramos do saber, como para manter a sobrevivência desse nome, né, a gente pode dizer com Lacan, desse significante psicanálise, e sua difusão no laço social. Então, ele diz, não é que se vá formar psicanalista dentro da universidade, mas é importante que o discurso analítico esteja inserido na universidade, tanto para contribuir, a gente sabe, né, a contribuição da psicanálise para a medicina, para a psicologia, para a filosofia, sei lá, né? Mas também porque é uma forma de manter a palavra psicanálise circulando, né, nesses espaços que estão no laço social. Muitas pessoas que hoje sustentam a sua formação analítica não teriam sido contagiadas, né, com a peste, como Freud chama, se a psicanálise não fosse um tema abordado nas universidades, né?
Acredito que muitos de vocês entraram em contato com a psicanálise durante, né, a experiência de graduação na universidade. Seja nos cursos de graduação em áreas como a psicologia, a medicina e áreas afins, mas também na filosofia, nas ciências sociais, né, nesses ramos mais das humanas, onde também se desenvolve a pesquisa em psicanálise. E aí essa é uma pergunta que chegava para a gente. Então, mas se a psicanálise já está dentro da universidade, qual a diferença disso tudo em relação a esses cursos que surgem agora? Qual o problema, então, se tem curso de especialização em teoria psicanalítica, tem mestrado em teoria psicanalítica, se a psicanálise é uma disciplina ministrada dentro da psicologia, ela não já está permeada aí pela universidade? Seria um problema ter um curso de graduação em psicanálise? Então, a questão é que nenhum desses lugares, desde que sejam lugares sérios, e até onde eu conheço, são lugares sérios, os espaços onde a psicanálise está inserida dentro da universidade são espaços sérios, né? E nenhum deles, em nenhuma dessas instituições, você vai encontrar a proposta de que alguém possa se formar como psicanalista a partir da universidade, né? A gente discute a psicanálise, a gente estuda a teoria, mas você não vai ter num curso de psicologia, por exemplo, como eu conversava agora com a Priscila, dizer que alguém vai se formar e vai sair de lá apto a se dizer psicanalista, e pelo que a gente conversou, em nenhuma outra forma de psicoterapia, né? Bom, mas na psicanálise isso tem especificidades. Por que que não? Alguém que, por mais que tenha... Eu fiz um doutorado em psicanálise, eu li todo o Freud e todo o Lacan. Isso não me habilita para ser psicanalista. Por quê? Primeiro, porque Freud diz no texto a questão da análise leiga. A instrução teórica, isoladamente, produz pouco ou nenhum efeito sobre quem a estuda. A gente tem que voltar a Freud porque ele é muito específico. Abre aspas. Eles recebem as teorias psicanalíticas com a mesma frieza com que receberam outras abstrações de que foram nutridos. Alguns, talvez, queiram ser convencidos, mas não há indícios de que seja. Então, assim, Freud está dizendo, receber essa teoria nesse modo puro dentro da universidade não convence ninguém. Pode até ter um apaixonamento pela psicanálise, ou então o ódio pela psicanálise, que a gente sabe que as paixões aparecem dessa forma, mas isso não toca o ser. Isso é uma abstração como outra qualquer que logo vai ser esquecida, né? Porque há uma diferença estrutural entre o modo do acesso ao saber na universidade e o modo como esse acesso vai se dar na psicanálise. A psicanálise opera com o saber e a verdade de um modo muito diferente do da ciência moderna, que é aquele que deixa o sujeito de fora e que não questiona as relações do sujeito com a verdade, né? Nesse texto chamado Ciência e Verdade, Lacan recorre à definição aristotélica da causa para elaborar o que está em relação, o que está em jogo na relação de cada um dos saberes, magia, religião, ciência, né? Com a relação com a verdade, com o que causa esse acesso ao saber, né? E a partir daí, ele vai poder situar a especificidade da psicanálise em situação de excentricidade em relação a esses outros campos. Aí a gente entra numa discussão mais delicada ainda, porque dentro da própria psicanálise não há consenso. A gente vai ter colegas sérios, com uma formação importante dentro da psicanálise, que vão defender que a psicanálise seria sim uma ciência, estaria dentro do campo da ciência moderna, né? Não é a minha posição, não é a de vários colegas que estão dentro da escola do campo lacaniano, mas eu sei que tem outros que vão defender que sim. E esses que defendem que sim, a gente teria mais dificuldade de dizer. Seria interessante ouvir esses colegas dizer o que é que impede, então, que ela seja um curso de graduação, porque se ela é ciência, seguindo a lógica da universidade, ela poderia se transformar num curso de graduação. Teria que ver por que eles. O meu argumento aqui é de como isso não é possível, né? Inclusive, saiu agora na revista Estilos um texto que eu publiquei que chama A Bobagem Deles e a Nossa. Eu não lembro o restante do título, mas fala sobre Oppenheimer, que eu conversei muito com a André, porque foi logo quando saiu o livro da Pasternak, né, que coloca a psicanálise como uma bobagem, né, e eu tinha acabado de assistir o filme do Oppenheimer, fui ler a biografia dele, que é alguém que se interessou muito pela psicanálise, teve 3 tentativas de análise, né, e se disse influenciado pela psicanálise até o final da vida, mas que não conseguiu encaminhar a questão dele por essa via e acabou encaminhando pela ciência que acaba dando na questão da bomba, né? Mas lá nesse texto eu discuto muito detalhadamente isso, porque uma das acusações que a Pasternak faz
é que os efeitos que se atribuem à psicanálise teriam que ser acreditados à pessoa do terapeuta, como se fosse assim, uma sugestão, né? Como se fosse uma influência. E aí eu vou discutir lá exatamente isso. Sim, tem a ver com a pessoa do terapeuta, mas não na medida em que ele usa da sua pessoa para influir com a sua sugestão, mas na medida em que ele é trabalhado para deixar de fora essa sugestão, mas realmente uma psicanálise tem a ver com o analista que a conduz. Ela não é como a ciência, que independente da pessoa, do cientista, se ele aplicar o método, ele vai ter aquele resultado em qualquer lugar do mundo, com qualquer variável que esteja em jogo ali, né? Aliás, se ele seguir as mesmas variáveis do experimento, ele vai poder se reproduzir em qualquer lugar. Então, a minha argumentação aqui é de que, pelo fato da psicanálise não se alinhar com esse modo de produção do saber que é o da ciência, e se o modo de produção do saber que é o da ciência é o que está na base da universidade no modelo moderno, ela não pode se estabelecer dentro da universidade como formação. Podemos dizer, por exemplo, que há sim uma aproximação entre psicanálise e ciência. A psicanálise não é fruto de uma revelação, então ela também não é uma religião, ela não é uma mística, né? Pois, assim como a ciência, ela é produto de uma certa racionalidade e compartilha com ela de seu arsenal lógico formal. Essa é uma tentativa do Lacan de recorrer ao arsenal da lógica, né, que a ciência também se utiliza, para conseguir transmitir algo do que se passa na psicanálise. Não somos uma experiência mística fechada em que a gente diz só quem passou, é uma iniciação, quem passou sabe o que ela significa, quem não passou não vai ter como saber. Não é assim que funciona para a psicanálise. A gente tem dispositivos e formas de transmitir, e a gente se esforça por transmitir algo que siga uma lógica que possa ser repassada, assim como na ciência. Mas também podemos dizer que, num determinado ponto, elas se separam. Então, elas compartilham um campo em comum, mas em determinado ponto elas se separam. Justamente nesse lugar que tange o lugar da verdade em relação ao saber. Né? Porque a ciência, lá no texto lá do Oppenheimer, se vocês quiserem ler, está na revista Estilos, saiu agora, eu discuto isso, mas que teria que pegar toda essa questão da lógica aristotélica, que não cabe a gente colocar aqui. Então, ela compartilha uma certa racionalidade com a ciência, mas a razão desde Freud comporta uma dimensão que só vai poder ser acessada a partir daquilo que falha nessa racionalidade. Então, é como se fosse assim, há uma racionalidade em jogo na ciência e na psicanálise. Só que a ciência se esforça para fazer essa racionalidade recobrir o campo da experiência. Enquanto que a psicanálise vai dizer, tem uma hora que essa racionalidade vai falhar, e é lá que eu vou me apresentar. Né? Por quê? Como é que ela surge? Ela surge num desses pontos de falha da racionalidade científica, que é do encontro de Freud com as histéricas. Né? Aquele ponto em que aquela manifestação do sintoma histérico não cabia dentro da racionalidade científica. A questão é que dizer, elas estão fingindo, né? Já que se a gente aplicar o método científico sobre elas, não existe uma dor que dá daqui para cá no braço e daqui para cá não. Tem um caminho do nervo. Se ela sente dor aqui, ela tinha que sentir aqui e aqui também. E não, e era uma dor lá que tinha como explicação uma anatomia outra, né? Que não seguia nada do que a ciência. E aí os cientistas ficavam tão perturbados com aquilo que eles diziam, não, elas devem estar fingindo, essa dor delas não existe. Né? A psicanálise nasce no momento em que Freud escuta esse sintoma e, de certo modo, se reconhece ali. Né? É como se ele dissesse, eu sei algo do que está aparecendo aí, porque eu também experimento isso. E aí ele se interessa por esse estudo, mas ele se interessa se incluindo aí, analisando os próprios sonhos. Isso é uma coisa que um cientista não faria jamais. Se um cientista faz isso, né? Embora a gente sabe do amor de Freud pela ciência e do desejo dele que a psicanálise se tornasse uma ciência, mas se um cientista diz, eu estou aí envolvido com os meus sonhos, com meus sintomas, com a minha... o estudo dele é completamente queimado, ele não vai conseguir publicar isso em canto nenhum, nem ser reconhecido por ninguém. Mas Freud faz um movimento muito interessante, ele diz, é possível escutar isso, mas para escutar isso eu preciso me escutar. Né? E aí ele se dirige à Flies, a toda a correspondência, né, que a gente tem acesso. Então, é Freud em seu encontro com as histéricas de Salpêtrière, essas que constituíam um limite para o saber científico, que não respondiam a ele, que não se encaixava em suas premissas do método científico. Né?
Então, com a invenção do método psicanalítico, baseado na regra de ouro da associação livre, o que Freud descobre é que o sintoma tem um sentido, uma lógica a ser decifrada. Isso fala. Esse sintoma que eles jogavam no lixo, dizia isso é fingimento, Freud diz, não, traga aqui, bota esse sintoma para falar, porque tem um sentido em escutar isso, né? É, portanto, no próprio texto inconsciente que a verdade se manifesta através dos lapsos, sonhos e xistes. Ou seja, a psicanálise reintroduz no campo do saber a relação do sujeito com o seu desejo e, portanto, com a sua verdade. Uma coisa que não cabe dentro do campo da ciência moderna. É por isso, diz Freud, abre aspas, que exigimos de todo aquele que quer analisar os outros, né? Como a Dominique Fingerman diz, que eu gosto muito dessa expressão dela, que quer se intrometer nas análises dos outros, que se submeta a uma análise ele próprio. Somente no decorrer desta, ele bota entre aspas, autoanálise, como é impropriamente denominada, porque não é você fazendo análise consigo mesmo, né? É uma análise que tem que ser feita com o outro. Quando vivenciam no próprio corpo, ou melhor, na própria alma, os processos postulados pela psicanálise é que adquirem as convicções que depois os guiarão como analistas. Fecha aspas, tá? Na questão da análise leiga. Freud dizendo explicitamente, né, que é algo que a gente tem que experimentar no próprio corpo, na própria alma, para poder adquirir a convicção necessária para se meter nas análises dos outros. Nós vemos aí que Freud não propunha análise pessoal para transmitir uma técnica, né? Porque uma coisa, nesses cursos de graduação, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver o programa, tem análise didática 1 e análise didática 2. São disciplinas, né? Como se você fizesse análise. Eu vou lá ver como é que o. Tem coisas bizarras, gente. Tem vídeo no YouTube, o cara mostrando como simulando como é que faz uma consulta e para as pessoas. É como se fazer análise fosse uma proposta técnica, assim, eu vou fazer aquelas sessões de análise para ver como é que um analista opera, certo? Não era isso que Freud propunha com a análise pessoal. Ele a propunha porque considerava que escutar os outros implicava, antes de tudo, em saber fazer algo com o próprio sintoma. E isso é uma coisa que, com Lacan, a gente vai saber que demora tempo, né? Porque para fazer algo com esse sintoma, é preciso antes conhecê-lo. E é curioso isso. O sintoma é o que o sujeito tem de mais íntimo, mas, ao mesmo tempo, ele não se reconhece aí tão facilmente. O que é, então, fazer uma análise, né? O que é esse processo que Freud vai dizer que precisa ser atravessado para que alguém possa se autorizar como analista? Responder a essa pergunta não é uma resposta simples. Mesmo eu não estou nem me referindo aos negacionistas a quem a gente vai ter que explicar alguma coisa, não. Entre os psicanalistas, né? Se vocês terem uma ideia, tem mais de 20 instituições fazendo parte do movimento Articulação, e tem desde a formação do SEDES Sapiente, que tem cursos, tem a IPA, que, de certo modo, tem certos critérios de uma certa regulamentação interna a ela mesma, né? Tem as escolas de psicanálise lacaniana tentando falar do que é o passe. Você imagina a Babel que é para, né, todo esse povo conversar entre si. Então, responder o que é fazer análise não é uma pergunta com uma resposta única, pois há uma diversidade de pensamento dentro desse campo que faz com que as divergências entre as instituições de formação sejam muitas. Mas se há algo em torno do qual todas elas convergem, pelo menos as instituições sérias que são socialmente reconhecidas, é no fato de que essa formação só pode se dar na singularidade da experiência de cada um com o inconsciente, ou seja, na experiência da sua própria análise. Assim, a formação do analista é impossível de medir e avaliar como se faz nos moldes acadêmicos. Esta posição não é sustentada apenas pelas próprias instituições de psicanálise, mas pela própria comunidade acadêmica, que, conforme afirma em nota emitida pelo Movimento Articulação das Entidades de Psicanálise em 2019, com o apoio de professores universitários de várias instituições, essa foi uma nota, antes desses cursos de graduação, era com relação a um projeto de tentativa de regulamentação, que foi emitida pelo movimento, mas assinada, encabeçada pelos psicanalistas que estão dentro das universidades, que são professores dentro das universidades, né? Não, esse é o livro que foi publicado pelo movimento, sim. É, é, no- tá, eu não contei. Obrigada, André. Mas esse aí já é o primeiro volume, né? Essa que eu estou falando agora é uma nota técnica que foi assinada pelos professores que estão nas universidades, mas que
aderem, de algum modo, ao movimento, né? Então, os professores falando, eles dizem assim, embora se dedique a estudar teoricamente a psicanálise em seus espaços, a universidade reconhece que a formação do psicanalista precisa ser mantido no plano de uma artesania, que as regras do discurso universitário correm constantemente o risco de descaracterizar. Além disso, reconhece também que, enquanto o saber acadêmico recorre à regulação dos conselhos de classe para garantir o exercício das profissões, né? Então, dentro da universidade você se forma, e aí quem vai garantir a ética do que você está fazendo é o conselho de psicologia, de medicina, de enfermagem, né? Da área onde você se graduou. Então, os conselhos de classe garantem o exercício das profissões que se formam na universidade. A psicanálise depende de uma ética interna, em que cada sujeito é chamado a se responsabilizar pelo que pôde extrair da sua própria experiência. E que, para a própria permanência da psicanálise no mundo, é fundamental distinguir o ensino da psicanálise na universidade e a formação do psicanalista enquanto tal, mantendo as suas especificidades. Então, quem está afirmando isso aqui com todas as letras não são os psicanalistas que estão só na clínica ou na sociedade psicanalítica, são as pessoas relacionadas à psicanálise dentro da universidade, né? Vale ressaltar, né, que esse movimento, a articulação onde essas pessoas divulgaram essa nota, é um movimento que existe há mais de 20 anos e do qual participam muitas entidades. A André contou 65 aí no momento do lançamento do primeiro livro, como essas entidades mais ou menos que se mantêm, talvez seja em torno desse número que temos hoje. E que se reúnem em torno da pauta da não regulamentação. Esse é o ponto que tem em comum entre todas as instituições, é que a psicanálise não pode ser regulamentada exatamente por tudo que a gente expôs até aqui. A psicanálise implica, portanto, em outro modo de caminhar, outro grados, né? Esse grados implicado na sua experiência é outro. Lacan extraiu do funcionamento experimentado em sua escola. Ontem a gente falou um pouco de como é que ele chega aí até a escola, né? Mas aqui eu estou falando já do momento em que ele, já tendo vivenciado a escola durante algum tempo, ele escreve um texto chamado Proposição, de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista da escola, em que ele já extrai da experiência algumas bases, ele diz, para pensar as estruturas asseguradas na psicanálise e garantir a sua efetivação no psicanalista. Lacan, de certo modo, aí está preocupado com como é que se forma um psicanalista, que elementos mínimos são esses que precisam estar presentes numa escola de psicanálise para que a gente possa garantir que possa haver um psicanalista, né? É uma coisa que a gente pode colocar desde já. A escola não garante o psicanalista, né? A gente não pode dizer assim, vai lá na lista do site da EPFCL Brasil, escolha um dos analistas que estão lá, que é garantido que a sua análise vai funcionar. Não temos como fazer isso, né? Ela garante que haja as condições para que alguém faça a sua formação, né? E a gente sabe que o analista é único para cada um. Então, isso aí não se garante, mas se garante as condições, né? Então, esse termo eu achei interessante, porque esse termo grados é exatamente o que ele usa para falar como é que é esse passo dado, né? Ele está muito atento à palavra. Ele usa grados como passos, né? Nesse texto da proposição. Então, ele trata aí dessas estruturas asseguradas na psicanálise para garantir a efetivação do psicanalista e do que ele extrai da experiência, se autoriza a instituir o novo para a formação do analista. Novo em relação a quê? Em relação aos critérios da IPA que a gente tinha tratado ontem, né? Como a instituição criada por Freud, a International Psychoanalysis Association, tinha proposto uma padronização da formação do analista nas clínicas públicas que são implementadas. Para ser psicanalista, você tem que fazer tantos dias de análise por semana, com tal psicanalista, durando tantos anos. Esses critérios, eles seguem mais ou menos até hoje. Diante disso, Lacan vai dizer, nós temos que propor, são termos dele na proposição, nós temos que instituir o novo, né? Distinguindo esse novo do que havia em funcionamento na época e para a solução dos problemas que ele encontrou nessa sociedade de psicanálise que era a IPA.
Ele propõe substituir a rígida estrutura hierárquica, que a gente comentou ontem também, né, que ele vai ler como uma estrutura religiosa, ele vai falar das beatitudes, né, das suficiências. Então, para resolver, né, ou propor uma outra saída diante desses problemas encontrados lá, e da estrutura hierárquica, ele diz, o que a gente vai propor é a estrutura do grados. Então, hierarquia e grados são coisas que se contrapõem aí nessa lógica que o Lacan está pensando. Muito atento ao uso das palavras, ele deixa claro logo no início que no grados trata-se de, diferentemente de uma escala de poder, na hierarquia é uma escala de poder que está em jogo, né? No grados, o que se trata é de criar as condições de produção de um passo. Então, ele vai para a raiz da palavra, né? A palavra grados, que vai dar em graduação, tem a ver com o passo. Mas quais são as condições do passo dado por alguém que pode se autorizar psicanalista? Não são as condições do grados da graduação, né? Então, ele diz, é um passo que se funda, antes de mais nada, no axioma. O analista só se autoriza de si mesmo, né? Que a gente sabe que é uma formulação que, tomada sozinha, é muito problemática, porque as pessoas entendem que se autorizar de si mesmo eu saí do curso de graduação, ou então eu saí out of nowhere, assim, da minha cabeça, e vou botar uma placa lá, porque é de mim mesmo, então eu... A questão é que esse si mesmo não é uma coisa evidente. Si mesmo é uma coisa que se produz na análise, né? Isso tem que ser pensado, associado com o que é a produção de um desejo a partir de uma análise. Então, esse princípio está inscrito nos textos originais da escola, o analista só se autoriza de si mesmo e decide de sua posição. Depois ele vai dizer, se autoriza de si mesmo e de alguns outros, né? Porque o si mesmo remete para a experiência da intenção, a relação com a própria análise. E alguns outros inclui a experiência da extensão. Eu não tenho como estar presente sem estar também no laço social. Eu tenho que partilhar com esse, senão vira um delírio, né? Uma coisa que só serve para mim mesmo é um delírio, não serve para partilhar isso com alguns outros, né? Então, mas isso decide da posição da escola. A escola precisa sustentar isso, que o analista se autoriza a partir de si mesmo, né? E que esse si mesmo tem a ver com a sua experiência de análise, onde vai ser possível dar esse passo. Quem se dirige a uma escola, portanto, não pode afirmar, não pode, porque não é porque ninguém proíbe, mas não está dentro da lógica da escola afirmar que um analista vai se formar através de fazer cursos, de fazer leituras, né, nem é o que a gente chama dos nossos institutos, né? Alguém que frequenta o Ágora, por exemplo, né? Fortaleza, a gente tem o Instituto do Campo Lacaniano. Alguém que frequenta o Ágora não está fazendo isso para se formar analista, né? Ele partilha ali de um estudo teórico com outras pessoas, porque é isso que o Freud dizia, a gente pode estudar a teoria entre os pares, mas estudar a teoria não é se formar um analista. O analista se autoriza de si mesmo, ou seja, da sua própria experiência de análise. Às vezes eu escuto as pessoas dizer assim, Lia, sim, a análise é importante, mas também é importante o estudo teórico, as pessoas. Não é nessa linearidade. Tem a análise e tem o estudo teórico e tem a supervisão. Mas estudo teórico e supervisão sem análise não serve de nada. Então, o analista que se autoriza de si mesmo, outros termos que ele usa na proposição, outras expressões. O analista que se torna responsável pela própria experiência. O analista O analista que se torna responsável pela escola, é outra coisa que ele diz, né? Tem a ver com o que a gente conversou ontem. Não tem eles que fazem a escola, é o analista que se torna membro de escola, que é responsável pela escola. São todas expressões solidárias à lógica extraída do final de análise, que, como a gente discutiu ontem, é o outro falta. Todas essas expressões, se autorizar de si mesmo, ser responsável pela escola, ser o analista da própria experiência, são expressões que estão derivadas de uma lógica que diz o outro falta. Não há uma garantia que venha do outro para me orientar e dizer o que é que eu tenho que fazer. Embora a gente tenha visto que no discurso que a gente está inserido hoje, né, a gente conversou sobre isso, há uma queda selvagem desse outro que leva as pessoas a pedirem por alguém que as diga o que fazer.
Aí a gente tem a ascensão dos fundamentalismos, né? A gente quer um mestre, né, que diga como é que tem que ser feito. Essa é a lógica da neurose. O sujeito não podendo se responsabilizar ou não querendo se responsabilizar, ele coloca a responsabilidade num outro que diga a ele o que fazer, que aí pelo menos se der errado não fui eu, né? Foi o outro que disse. Essa lógica ela precisa ser desmontada durante uma análise para que o sujeito possa vir assumir esse lugar de si mesmo, né? Então, a escola pode garantir a relação do analista com a formação que ela dispensa. Mas essa garantia é muito diferente daquela em jogo no discurso universitário que toma o saber no lugar de agente. A escola de Lacan não é um lugar onde se vai estudar, muito menos um lugar onde se vai encontrar os mestres, né? Então, é perigoso esse pensamento, porque a palavra escola remete logo a gente, né? Um lugar onde a gente vai estudar. Ou então lá vão estar os iniciados, os que têm o saber, e eu vou lá aprender com eles. Não é isso a escola de Lacan. A escola de Lacan é um lugar onde a gente vai experimentar isso, que não tem o outro. Por isso que a gente brincando também, dizendo assim, como é que o Lacan vai dizer que a escola é um refúgio para o mal-estar? Só o que tem dentro da escola é mal-estar, gente. A gente passa o tempo todo se deparando com o outro, não responde de onde a gente esperava que ele respondesse, né? E aí eu estava dizendo que eu cheguei à constatação de que ela é refúgio do mal-estar para a psicanálise, para que a psicanálise sobreviva, não para que a gente fique confortável, né? O Lacan não pensou a escola para a gente ficar confortávelzinho sentado, foi para a psicanálise. Então, com a criação dos dispositivos do cartel e do passe, a escola de Lacan vai colocar esse mal-estar que tem a ver com o que retorna do real no lugar de referência para a própria formação do analista. Então, a gente pode dizer assim que um analista precisa, de algum modo, testemunhar do modo que ele encontrou, a partir da sua análise, de fazer diferente com esse real que retorna, com esse mal-estar que retorna pelo fato de que não vai haver esse outro que vai me salvar, que vai me curar, que vai. É preciso que, ao curso da análise, ao final dela, eu possa dizer assim: mudou algo para mim na relação com isso. Hoje eu sei me virar sem ter que estar recorrendo a esse outro do modo como eu fazia dentro da minha neurose, né? É para isso que ele cria o passe, para que alguém possa testemunhar disso e de como, a partir daí, ele adveio o desejo de analista, né? Então, esses dispositivos não protegem do real nem do mal-estar que ele convoca, mas convoca uma invenção de modos de lidar com isso, que sempre retorna como obstáculo. Então, só para a gente concluir, é a isso, portanto, que o Grados da formação do analista responde. Foi isso que eu tentei trazer para transmitir para vocês. O Grados da graduação é uma coisa, o Grados do passo dado na escola de Lacan é outro, né? Então, é isso que a escola responde, né? Aos passos que cada um dá no seu percurso, que é único e singular. Eu escuto muitas pessoas em análise também dizer assim, eu fico com vergonha de falar, porque lá tem tanta gente que já sabe tanto e eu não sei nada, né? E é preciso a gente estabelecer isso. Só se sabe alguma coisa em relação com o seu próprio inconsciente. Não tem como comparar saberes, né? Por mais o Grados especifica isso, é no passo que você vai dando. Claro que tem pessoas que já deram mais passos do que outras que estão começando, por exemplo. Mas isso não faz de ninguém hierarquicamente superior em relação ao outro em termos de saber. Porque o saber em jogo na psicanálise é um saber que só vale na relação com o seu próprio inconsciente. Então, ele é único. Não dá para colocar numa escala quem sabe mais, quem sabe menos, né? Porque esse percurso é único e singular, né? E é também um percurso que não pode ser comparado ao de nenhum outro. Esse caminhar na própria análise vai até que se possa dar o passo do passe, ou seja, de testemunhar como se pode inventar algo de sua própria lavra para se virar com esse real em jogo na formação do psicanalista, né? Era isso que eu trouxe assim para poder conversar com vocês, mas já pensando assim, como é algo difícil de ser transmitido de uma forma mais ampla, né? Num mundo onde a gente está tendo que explicar que a Terra é redonda, né? Que a pessoa tem que se vacinar, né? Como é que a gente vai explicar uma lógica dessa que para a gente mesmo é difícil de aprender, né? Então, eu não tenho respostas como é que a gente vai fazer isso, trouxe aqui para a gente conversar. Gente, eu fico impressionada. Toda vez que eu escuto a Lia,
que coisa mais linda e como é orientada. A orientação, assim, é absurda, assim. Muito obrigada, Lia, estou muito feliz mesmo. O que eu fiquei pensando que na sua fala, um monte de coisa, e eu fiquei vendo assim, que como que um pedacinho, eu acho, né? Que tem um pedacinho de cada trabalho da jornada está aqui nesse texto, assim, pelo menos eu aposto nisso. E o que eu fiquei pensando é isso que você disse, que você acabou de dizer que não tem resposta, mas pregar para convertido é fácil, né? Digamos assim. E como é que a gente faz para. O que que a gente pode fazer? Essa jornada é uma tentativa, né? A gente tentou até o Daniel, que é nosso secretário do fórum, fez uma postagem patrocinada no Instagram para ver se conseguia ver que as pessoas de fora pudessem comparecer. A gente tentou fazer isso, mas o que mais, né? A gente, além de falar e falar e falar, que eu acho que também é isso, mas o que que mais a gente pode fazer para que mais pessoas tenham? Porque, e também eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, porque as pessoas que vão até essas faculdades, essas graduações, e tal, elas também não sabem. Então, assim, não que seja assim, que tenha uma má fé. Pois é, Para você se dizer analista hoje, você não precisaria de graduação nenhuma. Então, elas estão indo para esses cursos achando que elas vão pagar um curso durante 4 anos para poder exercer algo que elas poderiam ter feito sem passar por nada disso. Elas estão sendo enganadas. por isso que é mais sério até, né? Então, assim, é um estelionato para elas, assim, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer, né? Isso que enfim, é isso que eu pensei. Mas obrigada, Lia. Bia, você, muito maravilhoso, muitas coisas que você falou, mas eu achei assim tão preciso isso que você pega essa citação do Lacan, que eu também vou falar, vou dizer, até eu digo no meu trabalho, é batido isso, né? O analista se autoriza por si mesmo. Essa precisão que você fez do si mesmo, eu achei muito genial, porque o si mesmo não está dado, né? Ele é construído em análise, né? Ou não, construído e desconstruído, enfim, né? Porque não é o eu, exatamente. Então, eu achei assim muito preciso. E eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu toco, mas só toco nesse ponto, mas eu tenho um desconhecimento mesmo sobre isso. Dessa discussão sobre psicanálise e ciência ou não, porque você disse, eu prefiro o outro caminho, que a gente tem muitas pessoas dizendo, não, é ciência, sim, tal. Porque eu também acho que a gente tem que pensar qual caminho é esse para que então não é ciência, mas também para não ficar no negócio da pseudociência ou do charlatanismo, né? Então, que caminho que é esse que a gente tem que construir? É, enfim, uma pergunta. É rápido, assim, algo que você disse que, depois de dito, até parece simples, mas quando eu escutei, eu achei sensacional da escola como refúgio do mal-estar da civilização, não para os psicanalistas, porque ali não é lugar de descanso para dormir, mas para a psicanálise. E eu acho que isso faz diferença, porque a gente tende, né, a pensar que é um refúgio para os psicanalistas, como se houvesse alguma harmonia dentro de uma escola que se propõe não ser una, né? Eu acho sempre importante estar dizendo isso. A escola não é una, então há tensões internas, mas colocar o refúgio para a psicanálise em relação ao mal-estar, eu achei bom demais. Se puder falar disso. Olia, bom dia. Eu quero agradecer, né, a sua fala de hoje, é importantíssimo. Sim, e Seu em relação. microfone está mudo. Ah, tá. Hum, voltou, né? E a questão, assim, que você trouxe, que é muito importante, é que essa padronização, né, proposta, né, para a psicanálise,
é, em relação a esse ensino na universidade é uma saída, né? Que eles buscam justamente para o que é a psicanálise, né? Esse mal-estar que é estrutural. Então, a padronização seria um encarceramento, né? Eu entendo dessa forma, um não querer saber nada disso. Então, se você pudesse falar, quer dizer, é uma saída perversa, né, daquilo a que se propõe a psicanálise. Muito interessante. Obrigada. Posso falar? Na verdade, é uma experiência que eu vou contar rápido, que é assim. Em 2012, eu fui dar uma palestra na Universidade de Paranaíba, no curso de psicologia. Eu lembro que em 2012, Paranaíba é uma cidade do interior aqui, do Mato Grosso do Sul, que fica próximo da fronteira com São Paulo, Goiás, São Paulo, tanto que vários professores da universidade eram de São José do Rio Preto, à época, não sei hoje. Enfim, eu aceitei, só que não tinha ônibus para voltar logo depois que terminava a palestra, e eu teria que, no dia seguinte, pegar o avião, porque iria ser um encontro internacional da nossa escola no Rio de Janeiro, por isso que eu sei que era 2012. Tá, daí eu fui, e a universidade, eu fui porque a pessoa que me convidou disse: já arranjamos um jeito, uma pessoa vai te trazer de carro de volta. Logo que você terminar, eu pensei, nossa, quem sabe aquele trajeto, tem um pedaço de Paranaíba até chegar em Água Clara, que é uma rodovia estadual, não tem uma viva alma, não tem um posto, não tem um nada. Não tem nada até chegar em Água Clara, que eu acho que daí pega a rodovia federal e que chega a Campo Grande. Enfim, eu pensei, meu Deus, de noite naquela estrada, porque terminava 6 da tarde. Tá bom, que seja, vou. Então, ia arranjar alguém para me trazer. Fui, dei a palestra. À época, nós estávamos muito. O Conselho de Psicologia tinha entrado na discussão. Tinha uma sociedade que era a SBOP, não sei se vocês lembram, a SBOP, que começou com um psiquiatra religioso, junto com pastores de Niterói, e foi uma coisa assim, o Conselho de Psicologia entrou nessa discussão, depois saiu, porque disse que a psicanálise não é regulamentada, não quer ser regulamentada, nós não vamos nos meter nisso. E aí, essa SBOP estava formando, entre aspas, psicanalistas aqui. Tinha 2 grupos já em Campo Grande, à época, e divulgavam não sei como, não tinha Instagram, mas enfim. Tá, daí eu fui, e aí algumas perguntas surgiram em função disso. Eu expliquei o que era formação, o que era análise pessoal, o que Freud dizia, tudo isso. Eu nem sei o que era o meu tema lá, mas foi isso que mais eu falei, né? A orientação para a escola, e terminou, me despedi de todo mundo, e aí me apresentaram essa funcionária, eu já contei, acho que essa história, essa senhora que morava em Campo Grande, deram a ela o dia de folga lá, dia seguinte, 2 dias, sei lá o quê, e ela iria me trazer, vim de carro com ela. Daí, começo da estrada, sai, Paranaíba está nas minhas costas, e ela diz assim: eu quero te dizer uma coisa, é, eu sou psicanalista. É, terminei minha formação agora pela SBOP, que você falou lá mal, todas aquelas coisas. Tô assim, tô assim, naquele breu, daquele breu, hã? Daquele breu até Água Clara, porque se ela me disser, sai do meu carro em Água Clara, tudo bem, né? Tudo bem, ali tem ônibus, tem rodovia, tem posto na estrada, tem tudo, mas ali não tinha condição. Aí eu pensei, falei assim, e ela me pareceu um pouco fanática, vamos dizer assim, religiosa. Vamos dizer, do tipo que a Terra era quadrada, como você falou. Aí eu disse: fulana, você viu o que eu penso lá atrás. Eu não vou abrir a minha boca aqui porque você está dirigindo. Eu tenho medo do escuro, não quero ficar na beira da estrada. Você pode me expulsar do seu carro, não quero que isso aconteça, então vamos falar de outra coisa?
E aí a gente começamos a falar de cinema, até ela me deixar na minha casa, que era depois da meia-noite, vamos dizer assim. Não parou o carro, não me botou para fora, e foi tudo bem. Tá. Passa-se mais de um mês, essa mulher me liga, não sei nem como conseguiu, deve ter conseguido em Paranaíba meu telefone, ela me liga e diz assim, você pode me receber, que eu queria te contar uma coisa? Eu falei, posso, vem, então. Foi e contou uma situação que estava acontecendo com ela, foi e ficou uns 4 anos, talvez 5, mais ou menos. 4 ou 5 anos e depois interrompeu. Interrompeu e eu, à época, fiquei achando que ela interrompeu no momento em que ela se deparou com o próprio ódio dela. Então, para uma pessoa muito religiosa, para ela foi insuportável. Tá, interrompeu. Nunca mais, assim, durante esses anos todos, não me falou desse negócio de Ibope, nada, largou mão disso. Aí eu a encontrei recentemente. Quando a gente fica velha, vai ser recentemente, faz 2 anos. Né? Outro dia, que faz 2 anos, eu a encontrei no supermercado. Ela veio falar comigo: oi, como vai? E aí, você, como tá? E tal. E sua formação, eu disse, né? Porque eu estava apontando que a formação era essa do divã, vamos continuar, né? Ela disse: Deus me livre, não quero mais saber desse negócio de psicanálise, estou em tal coisa, eu não vou dizer que o que é que ela está, eu estou em tal coisa. Então, eu tirei, quer dizer, a análise pessoal dela, ao se deparar com uma coisa que lhe era insuportável, fez com que ela deixasse desse negócio de querer ser psicanalista, né? Então, eu acho que é essa a saída da análise pessoal até para estes graduados que virão, porque a gente sabe que as pessoas que estão fazendo a graduação já têm feito demanda à nossa instituição, inclusive para publicar os artigos no estilo. Então, vão surgir demandas de análise e a gente vai apostar ao receber, se tiver desejo, cada um, receber esses, apostar do mesmo jeito que se aposta qualquer um que chega com uma demanda na clínica. Eu queria só para a gente ir pautando aqui o debate, colocar assim, eu super concordo com o que a Andrea colocou, por isso, porque a proposta da psicanálise só pode ser num a um, né? E acho que onde há angústia, desde que continue existindo angústia, a psicanálise vai continuar existindo, né? É isso que move que alguém venha buscar uma análise, é porque se angustia, né? E que bonito, assim, você, de alguma forma, ela escutou no que você colocou que havia abertura para ela poder levar o ódio dela para falar lá com você, né? Só que tem um complicador nisso, bom, talvez a gente vá ter que ser marginal, né? Porque o complicador nessa proposta, essa coisa da criação dos cursos, vocês devem ver todo dia pelo Instagram, né? Eu vi essa semana que era assim, a Rita Cadillac, muita gente não deve conhecer, porque não é da idade de vocês, que era uma chacrete, né? Virou uma embaixadora dos presídios, né? E ela agora está promovendo uma formação de psicanálise para presidiários. Eu posso mandar a notícia para vocês, está no jornal e tudo. Um cara muito louco aí que criou o negócio da psicanálise das virtudes e que ela vai para o presídio e lá ela faz uma formação de 2 anos com os presidiários para que eles possam analisar uns aos outros. Você vê o nível de loucura cheio. Essas coisas existem há muito tempo, não é de hoje, gente. Essas BOP aí, a gente teve acesso a um material deles, o capítulo sobre a sexualidade era o desenho do órgão reprodutor feminino, órgão reprodutor masculino, e o que era espermatozoide, óvulo, era isso, o capítulo deles sobre a sexualidade, sabe? Isso sempre teve. A diferença para esses cursos de graduação é que nada disso foi legitimado pelo Estado. E agora, com essa passada da boiada, né, o que a gente teve aqui, vai haver já está havendo, vai ser jogado no mercado de trabalho 13 mil
psicanalistas graduados por essas instituições. E aí o próximo passo que vai ser dado vai ser a da criação do conselho para regulamentar esses profissionais, né? Se continuar no ritmo que vai ser isso. Então, nós que não somos federados a este conselho, nós vamos ser os irregulares, entende? Sim, a gente sabe disso. Eu pretendo continuar mantendo a minha clínica com quem vai chegar pela via da angústia, independente do que o Estado diga, mesmo que me diga você está proibida de exercer, eu vou exercer proibida. Não vou parar de exercer por conta disso. Mas é uma situação delicada. A gente, no modelo ditatorial que vem crescendo no Brasil, a gente não sabe a que perseguições isso vai. Eu não estou querendo ser alarmista, mas assim, uma coisa leva a outra, está tudo dentro da mesma lógica. Por isso que eu usei essa expressão do passar a boiada, porque eu passar a boiada está tendo efeito aí no que a gente está vendo do meio ambiente, a destruição do meio ambiente. É como se fosse, proporcionalmente falando, a mesma lógica aplicada dentro da psicanálise com a criação desses cursos. É uma bomba implantada dentro daquele campo para destruir, né? Mas eu entendo que a única saída que eu consigo visualizar por enquanto é essa, é a gente continuar mantendo a escuta para quem quer e que apostando que isso no 1 a 1 vai... Ah, são 13 mil, teve um que você escutou. É o que a gente pode, né? Mas, com relação... Aqui tem várias perguntas já, né? Sobre se a psicanálise é ciência ou não, né? Que a Priscila colocou. Eu acho que essa é uma discussão fundamental para pensarmos essa orientação ética da psicanálise, sabe, Priscila? Eu acho que precisamos realmente conversar mais sobre isso, entre nós principalmente. Porque eu vejo alguns colegas argumentando isso, de que a psicanálise, sim, é uma ciência, que ela pode ser, propondo, inclusive... Teve uma entrevista muito interessante, que foi do marido da Pasternak com um professor do curso de psicologia, acho que, se não me engano, da USP, foi o melhor vídeo que teve dessa lavra aí da discussão com a Pasternak, em que o cara desmonta o outro escritor, que eu não lembro o nome dele, só ficou o da Pasternak na cabeça, o do marido dela, esqueci. Mas são dois autores, é ela e o marido. Com 5 minutos de conversa. Hã? Não estou lembrando. Os dois são autores do livro, ela e o marido, que é jornalista. Dentro de 5 minutos de conversa, esse professor desmonta ele completamente, não tem argumento para avançar na conversa. Mas os argumentos do professor são de que a psicanálise é, sim, uma ciência, né? Eu acho que é um argumento complicado, mas aquilo que eu venho vem se esclarecendo para mim cada vez mais. A psicanálise é o que se deduz da própria experiência. Então, a experiência dessa pessoa levou ela a essa constatação, e aí é interessante saber de onde ela se autoriza, provavelmente dentro da própria universidade, dessa formação universitária, né? Na minha experiência, a psicanálise não me chegou e nem me autorizei a partir da universidade, então, nem a partir da ciência, né? Então, da forma como os argumentos, uma lógica da psicanálise chega para mim, eu não consigo sustentar que eu possa dizer que ela é ciência. Mas por que eu não posso dizer também que ela é pseudociência, né? Eu estou numa conversa com a minha irmã, que é estudiosa da filosofia da psicanálise, tá lá, eu citei ela no meu artigo com essa brincadeira que ela fez, que ela diz assim, eu não posso dizer que um alho é um pseudo-bugalho, porque são coisas diferentes de que se trata, né? Seria pseudociência se a psicanálise estivesse tentando se mostrar como ciência, e aí é um risco que a gente corre quando a gente diz que ela é, né? E ela não atendesse aos critérios da ciência, então eu posso dizer que ela é uma pseudociência. Mas a minha argumentação é de que ela é outro campo do saber. Então, não se trata de dizer que ela é pseudo alguma coisa, mas de que ela segue uma lógica própria. Eu acho que é nossa responsabilidade sustentar que lógica é essa, né? E aí o que a Agnes trouxe, eu super concordo, né? É uma tentativa eu acho que não só de driblar esse mal-estar, Agnes, mas como de não querer saber nada disso. Nós estamos caminhando para a própria destruição pela via do não querer saber nada disso, né? As coisas estão... Não sei se vocês assistiram aquele filme que tem o cientista, tem Não Olhe Para Cima, né? É exatamente tudo que a gente está vivendo, né? Inclusive os personagens, tem o Elon Musk, né? Tem o Trump, tá tudo lá, né? E o próprio nome é isso, não olhe para cima, não quero saber nada disso, e as coisas vão caminhando para a destruição e a gente está indo.
Então, é o que está em jogo aí também. Mas eu acho que mais do que isso, é não queira saber nada disso e vamos lucrar o que a gente pode enquanto isso, porque a lógica desses cursos é do lucro, né? É, e que a Fran, né, pediu para falar um pouco da escola como não é um abrigo contra o mal-estar para os psicanalistas, e eu achei muito legal que você disse que a escola não é una, né? Porque é isso, se uma psicanálise é o que se extrai da própria experiência, e cada um precisa testemunhar sobre isso, e a minha experiência não é igual à sua, não é igual à sua, não é igual à sua, então a gente não vai ter uma única forma. Eu acredito que, sendo uma escola, a gente tem que ter uma coisa em comum, né? É a ideia de que o final da análise tem a ver com o surgimento do desejo do analista, né? Isso a gente precisa sustentar, porque a escola se sustenta do dispositivo, do cartel e do passe. Se a gente não tiver isso em comum, o que é que a gente está fazendo na escola? Que sentido faz eu estar numa escola para dizer que a pessoa se forma fazendo um curso? A orientação precisa estar presente. Agora, como cada um vai seguir nessa orientação, aí, né, vai ser múltiplo. E por isso também o mal-estar, e por isso também a gente tem que fazer, é convocado a inventar algo diante disso, né? As pessoas que estão online que quiserem fazer a pergunta, eu vou ler. Primeiro foi a Tanara, ela diz bom dia, obrigada, Lia, pela fala excelente. Tanara, diante desse risco de regulamentação, como ficaria a atuação do analista que seja fora da inscrição nesse futuro do conselho profissional? Ela disse que você acabou respondendo agora e agradece. É, tem vários agradecimentos do Sérgio Wagner, da Rosa Arantes. A Dara fez também uma pergunta, não sei se ela quer falar, enquanto a Nadir, ela não está na frente da Dara, então se a Dara quiser falar, enquanto a Dir pode desmutar o microfone e falar. Oi. É, Está mutado novamente. bom dia, bom Agora dia. sim, Brandi. É, é, então, bom dia, colegas. Obrigada, Lia. Obrigada ao Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso. Eu tô aqui pensando porque Mato Grosso do Sul. Eu estou pensando no que Lia falou a respeito dessa questão da clandestinidade, né? E eu acho que é bem isso que a gente vai. Eu acho que é por aí, porque o discurso capitalista me parece que vai tomando conta de tudo, né? Onde ele já percebeu que está esgotado, ele vai. Eu fiz algumas anotações enquanto para ver se eu não me perco, mas assim a questão do esgotamento mesmo do capitalismo, né? Do sistema, que faz com que ele tenha que se ramificar e enfim, abarcar aquilo que ele ainda não conseguiu. E dificilmente ele vai conseguir, porque o inconsciente. Aí eu lembro do autorizar-se, né, na verdade, a gente pode lembrar de autoria, e essa forma impossível, na verdade, de conseguir encaixar e vender, né, como produto, como um pacote. Isso, de fato, vai ser impossível. Então, como a gente está lidando com, como Lia lembrou, com o autoritarismo, totalitarismos, né, cada vez mais recrudescentes, eu acho, vai, de fato, não parece um bom horizonte, né, uma paisagem assim, muito interessante. Mas, assim, eu queria continuar com essa questão, sublinhar essa questão de que, de todo modo, não dá para simplesmente fechar os olhos e achar, não. Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que sempre ser colocada, até porque
os novos interessados, assim como a Andrea colocou, um deles, quem sabe um ou alguns, né, nos procura e conseguimos é, menos um. É isso. Obrigada. Marília, quer fazer a pergunta? Quer que eu leia? E depois mais uma aqui presencial, a Rocio, para a gente encerrar a mesa. Aqui, nas outras mesas. Marília, tá mudo ainda. Tenta novamente. Bom dia. Bom dia. Dá para ouvir? Agora sim, mais perto do microfone, fazendo favor. Tá. Bom dia. Bom, esse momento de caos também gera, né, essas reflexões, então, de certa forma, é enriquecedor também poder pensar a formação. E a minha pergunta é em relação a um sistema político, econômico que rodeia todas as áreas, principalmente visando o lucro também, né? Pensando aí em gerar uma formação onde se possa regulamentar e disso poder ter esse controle também, mas há também uma outra perspectiva perversa do sistema em que também se busca aniquilar todas as formas de resistência e, ao meu ver, a psicanálise se faz nessa formação frente a essa lógica perversa, né? Então, com esse crescimento, por exemplo, das categorias clínicas de diagnóstico na psiquiatria, que hoje já atingiu o número de 541, né, que saiu atualmente nas pesquisas, e também do crescimento das faculdades, dos cursos de graduação e especialização da psicologia dentro das igrejas evangélicas, que eu já pude também acompanhar isso de perto, né, como que se dá essa formação da psicologia dentro dessas instituições, que já dão um tom também do que pretende esse projeto. Então, eu queria saber se há em outros países, se há algum tipo de movimento mais global em relação a essa dinâmica que se apresenta, né? Visto também o crescimento da extrema-direita e que tem isso como estratégia muito bem pensada, muito bem formada, não é só a visão de lucro, né, de tirar um lucro do curso de educação, da formação da psicanálise, ou se o Brasil vai ser pioneiro nessa frente. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Bom dia, Lia. Obrigada pela sua fala. Foi muito boa, maravilhosa. E eu acho que resvala a minha pergunta em que a Marília perguntou. A gente pensava que com o avanço, sei lá, da sociedade, da civilização, a religião ia minguar, né? Não ia triunfar. A gente ia descobrir um monte de coisa e a gente vê ao contrário, a gente vê uma multiplicação, uma diversificação. E eu tenho pensado como a psicanálise também tem servido a isso. A psicanálise ela não tem minguado, né? Ao contrário, parece que tem servido e tem servido principalmente à religião, né? Essa psicanálise que fala da sexualidade infantil, do sexo, e que eles se apropriam disso, né? Como você disse hoje, é inédito por conta que há agora uma possibilidade de regulamentação disso. Então, por que a psicanálise também, né, como a religião, tem servido a essa diversificação, essa multiplicação? Porque a gente vê, assim, graduação, institutos pipocando a cada esquina, enfim, infinitos, assim, né? Tanto institutos financeiros, de todas as formas, alguns com grandes veículos de comunicação. Então, a psicanálise está, assim, realmente no discurso. E ontem, se ouvindo de casa, eu achei tão interessante, você falou assim, não dá mais para ficar tão militante,
né? Não dá para ficar lá tão, né? Talvez se eu não tivesse análise, eu ainda ficaria. E hoje, assim, te ouvindo, eu vi que você faz parte do movimento da articulação. Eu falei, bom, ela está militando de certa forma. Daí eu pensei assim, como a gente milita? Daí, agora você falou assim, eu vou continuar. Eu vou até o fim. Eu, se falar que não, então a gente milita resistindo nesse sentido, fazendo, deixando o real aparecer, não negando, né? Falando desse saber que é a castração, né? No final das contas, o saber do analista, eu acho que é a castração é disso, né? E o mestre não quer saber disso, né? O mestre quer o saber, quer o não saber, né? Deixa para o escravo essa outra coisa aí. Então, eu queria primeiro te agradecer e te dizer isso, como a gente milita, talvez, como a gente pode resistir onde a psicanálise está aí pipocando em todo lugar, não está minguando. Meu nome é Rocio. Eu vou tentar ser rápida para poder a gente passar, para escutar as próximas mesas, né? E acho também que é uma discussão que vai estar presente nelas. Eu vou tentar responder a tudo isso. Eu acho que essas perguntas que vocês colocaram, os comentários, eles se encontram num determinado ponto, né? Mas, primeiro, eu acho assim, Rosy, eu acho que a psicanálise não é a psicanálise que está servindo à religião. Eu acho que há uma apropriação desse significante, né? Porque no Brasil esse significante ele é rentável, né? Assim, as pessoas acham que agrega uma posição de valor, quando se diz neurologista e psicanalista, coach quântico e psicanalista. Quando bota esse e psicanalista, parece que agrega um status assim, no Brasil. Não é assim em todos os países. Tem países onde falar em psicanálise e nada é a mesma coisa, né? E não tem essa ascensão no discurso social. Mas eu queria trazer para vocês, responder assim, tem um podcast que eu acompanho, que eu gosto muito, que chama Rádio Novelo, né? Se vocês conhecem. E saiu um episódio deles bem recente, que é sobre os coaches injustiçados. Porque são os coaches raiz, né? Você ouviu? Porque o coach é uma função da questão da administração, da gestão de empresas séria, né? Uma função séria que as empresas contratam. Existem pessoas que são chamadas coaches, que as empresas contratam para pensar a logística dentro de uma empresa, né? E aí, o que aconteceu com os coaches que o cara conta lá? Essa palavra foi apropriada para o terreno da gestão da vida das pessoas, né? E muita gente começou a se dizer coach, e hoje os verdadeiros coaches se sentem envergonhados de dizer que são coaches, por conta do uso que foi feito dessa palavra. Ele diz: você não vai ver um coach renomado entre as empresas ter um Instagram, por exemplo. Eles estão lá no LinkedIn, as empresas contratam ele, pagam pelo serviço dele, são pessoas sérias, são pessoas, né, pagam muito bem, são comprometidas com o seu trabalho, porque eles atuam dentro do que eles são formados para, que é trabalhar lá dentro das empresas. Mas eles dizem, eles desgastaram a tal ponto essa palavra, que hoje os próprios coaches estão dando outro nome para o que eles fazem. Quando ele falou isso, eu pensei, é o que está acontecendo com a psicanálise. Exatamente. Mas aí agora o que está acontecendo? Eles vão começar a se dizer psicanalistas, porque isso agrega esse valor, fazendo outra coisa que não é o que o psicanalista faz, né? É uma pena porque vai haver esse desgaste da palavra, né? E de boca em boca ela vai acabar, né, se transmitindo aí como outra coisa. A única coisa que eu acho que cabe a gente cuidar, zelar, é de conseguir se manter firme na sustentação da outra coisa. Que aí, assim, eu fico pensando, será? É uma militância meio estranha nossa, é uma militância pelo não regulamentar, né? Então, é, é, mas eu entendo o que você está colocando. Eu me perguntei algumas vezes se estar lá no movimento seria uma forma mas lá dentro a gente tenta sustentar exatamente isso, de como a ideia é de não responder desse lugar de militância, né? Mas de como a gente transmite isso de uma outra posição, que é isso que a Andrea testemunhou agora do que ela faz em relação a essa pessoa, né? Então, eu escrevi também um texto um tempo atrás, que eu dei, foi uma apresentação numa universidade que me convidou, que me perguntaram assim, se a psicanálise pode ser pop, né? E eu dei o título do trabalho, O Pop Não Poupa Ninguém, né? E eu estava argumentando justamente sobre isso. Como a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo com a psicanálise. O Rubem De Martini, que é do Círculo Analítico, não lembro agora, estava lá na reunião da mesa da articulação, e ele falou assim, que ele achava preocupante
o quanto os analistas estavam indo fazer da psicanálise um fenômeno pop dentro da internet, e que isso estava chamando os olhares sobre nós, e as pessoas pensando, isso é algo que projeta alguém, isso é algo que dá sucesso, que engaja, que dá like, né? Então, a que ponto a gente não pode, quando a gente faz esse movimento de se expor demais, dentro das redes, né? E até para a gente pensar isso como fórum, como instituto, né? Como é que a gente se posiciona diante desses lugares se a gente não está ofertando assim, venham, venham que isso aqui é fácil, é legal, você, qualquer um pode vir. Ah, é, exatamente. Ou então tirando, fossem pessoas muito importantes, né? Ou então tirando onda da psicanálise, fazendo piada, né? Tem uns perfis assim que vamos fazer com que a psicanálise se torne acessível para as pessoas pela via da brincadeira, né? Eu acho que descolada, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos ofertando o produto e as pessoas vão comprar e elas vão querer um retorno disso. Então, o que é que a gente está propondo? O que é que a gente está oferecendo? Acho que é uma pergunta que a gente tem que realmente se fazer. Mas cada vez mais vai ficando claro isso, que o que a gente pode fazer é sustentar a nossa ética, sermos rigorosos numa lógica. Aonde é que essa lógica me leva? Né? Para mim, a lógica que eu segui até aqui, da minha experiência, não me permite propor a psicanálise como uma formação científica. Pelo que eu entendo do que é, eu ensinei uma disciplina de filosofia da ciência um tempo na universidade, pelo que eu entendo do que é ciência e do que eu tiro da minha experiência, são dois lugares diferentes, né? A gente tem que ir tirando as consequências. Se eu disser que sim, quais são as consequências? Se eu disser que não, quais são as consequências? Né? E a gente tentar sustentar minimamente essa posição, né? Mas o problema é esse, não se sustenta essa posição com argumentos e com convencimento. O Lacan diz, não adianta tentar convencer. Ele faz esse xiste, né? Porque é isso, ler não convence. Freud diz, né? Ler não convence, estudar teoria não convence. A Lia morrendo de falar que não convence. A Andrea falando para. Deu a palestra dela todinha lá na cidade, lá, não convenceu, a mulher saiu, né, irritada. O que ela se trabalha para poder modificar a posição dela a partir do que ela se escuta. Né? Então é isso que a gente tem que tentar. E não é fácil. Né? Às vezes a gente se irrita, né, com a pessoa que. Vocês lembram? Qual é a conferência? Não lembro. Eu não. Se alguém achar, ele está trabalhando que é a crença. Se alguém achar que o núcleo da Terra é feito de geleia, não tem argumento para você convencê-lo que não é. Então, já estava lá. Ela é plana, não tem mais núcleo, mas eu não lembro qual é a conferência que Freud diz isso. Eu posso falar? Assim, falando disso que a Andrea falou, eu atendi alguém há pouco, assim, no ano passado, estava uns 4 meses comigo e chegou, eu preciso de uma declaração que eu estou numa instituição que eu fiz tantas horas com você. Aí eu já fiquei assim, tá, como que é isso? Você vai ter um certificado que você vai estar formada? Aí chegou essa declaração. Essa declaração dizia eu, fulano de tal, formada, tinha colocado CRP, que escola que eu pertencia. Aí eu chamei, né, numa outra sessão, em análise, eu disse para ela, não é assim. Uma análise você vai se formar aqui, no divã, não é? Na sua análise. O que se forma um analista? Com a sua falta, com o seu desejo, não é, a instituição não pode te dar um título assim, mas, assim, e eu nem posso dizer quantas horas, uma sessão às vezes dura 20 minutos, 30 minutos, como é que eu vou lembrar disso, assim, de 5 meses atrás? Cada sessão, né, é um tempo. Teve semana que você não fez, eu não tenho como fazer isso. E ela foi ficando. E como o caso da André, sustentando isso. E aí, agora ela disse, não, não quero mais. Ela saiu depois, assim, quase se formando do instituto, assim, e resolveu, assim, tá pensando aí se quer mesmo ser na análise. Então, é isso mesmo que você está dizendo. É pela falta, né? É por esse desejo, assim, que a gente coloca, assim, como essa função que pode fazer algum efeito. Mas não tem outra mais bonita no lugar, né? O Lacan diz assim, ainda não inventaram outra coisa melhor. Por enquanto, o que a gente tem é isso. Gente, então vamos fazer um encerramento, vamos fazer um lanche, depois a gente volta. Lia, obrigada, foi incrível.
10 minutinhos, tá, gente, de intervalo. Agora a gente volta para o pessoal do online, tá?